Oferecimento CIEAN. Estamos de volta com o nosso programa Ponto de Equilíbrio de hoje, entrevistando o economista Denis Mineve, que está fazendo para nós um panorama sobre a economia internacional, a economia nacional. E neste bloco nós guardamos, esse que é o mais longo de todos, para falarmos sobre a economia na região. Denis, que avaliação você faria da economia do Amazonas em 2013 e que expectativas a Amazônia pode ter para 2014? Bem, o Amazonas e a Amazônia, ambos têm crescido a um ritmo mais rápido do que o restante do país. Isso continua a ser verdade. No caso do Amazonas, nossa ligação à área industrial é fortíssima devido ao polo industrial. O polo industrial tem tido um desempenho nos últimos 2 ou 3 anos mediano. Ele não tem crescido muito, tem sofrido muitas dificuldades, tanto na área política quanto na área econômica. Na área econômica, nós tivemos uma volatilidade grande das taxas de câmbio e um volume de burocracia e falta de infraestrutura aparentemente cada vez crescente. Porque se a economia cresce, mas as estradas, os aeroportos, o restante não cresce, é como se eles encolhessem. Então, nós temos tido encolhidas as nossas vias de acesso ao restante do país. Os portos, por exemplo, os portos, nós já falávamos em 2007, precisávamos mais portos. 2013 e nós temos exatamente os mesmos 2 portos com praticamente a mesma infraestrutura, sendo que a economia nesse período deve ter crescido cerca de 5, 6% ao ano. Então, uma economia 30, 40% maior, mas usando o mesmo ponto de escoamento. Então, nós temos gargalos dramáticos. E esses gargalos, o reflexo desses gargalos, ele não ocorre só aqui no Amazonas, ele ocorre no país todo e ele é um dos fatores principais que leva à inflação. Denis, desde o ano passado você foi escolhido um dos Young Global Leaders, uma das lideranças, das jovens lideranças globais, fórum esse criado, concebido pelo Fórum Econômico Mundial, e que escolhe pessoas que têm voltado a sua energia, o seu tempo, o seu conhecimento, a sua bagagem para o desenvolvimento das economias, para o desenvolvimento das comunidades locais. Então, na qualidade de jovem líder global, qual seria uma boa estratégia, você que é um estudioso de estratégia, para incrementar a nossa economia local no futuro? A nossa economia, ela teve na área industrial grande sucesso. É indiscutível, nós temos as maiores empresas mundiais, multinacionais, temos mesmo muitas empresas nacionais de sucesso aqui. Mas o restante da economia não se desenvolveu de forma adequada. Então, o polo industrial hoje deve responder ainda por 40% da nossa economia, enquanto que, por exemplo, a área florestal. Ora, nós vivemos no meio da maior floresta tropical do mundo, uma riqueza incomensurável. E ainda assim, o volume de economia que nós extraímos dela, o que é? É castanha, um óleo, alguma coisinha. É um pouquinho de madeira, mas nada que responda por 20, 30, 40% da nossa economia, como deveria ser. Qualquer lugar do mundo que tem a riqueza natural que nós temos aqui, certamente teria desenvolvido isso com maior pujança. Então, por exemplo, a utilização de recursos naturais de forma sustentável, de forma racional, ela é um caminho que nós precisamos trilhar. Há outras frentes, ligadas, por exemplo, a serviços, toda a área de serviços, telecomunicações, transportes, que aqui é muito fraco. Em grande parte devido a pouca infraestrutura, também precisa crescer. Outras áreas ligadas à energia, turismo, por exemplo. Turismo é uma área importante, nós temos a Copa do Mundo chegando, mas ainda assim, os únicos investimentos em turismo que se vê são praticamente hotéis. E hotéis em Manaus, nada ligado ao turismo, por exemplo, de selva ou algo um pouco mais arrojado e que realmente encante o turista. Então o rol de desafios realmente é enorme. O rol de desafios é enorme. O lado bom é que nós temos tudo isso à mão. Falta-nos em alguns casos empreendedores que façam acontecer, mas em mais casos provavelmente
visão para liberar essa capacidade empreendedora pelo lado do Estado, pelo lado dos governos, permitindo que os empreendedores, em alguns casos, explorem as nossas riquezas de forma sustentável, mas as explorem, porque não é razoável que você tenha essa riqueza toda e transforme ela simplesmente num santuário. Isso aqui não é para ser um santuário, nós não queremos um santuário. Talvez algumas pessoas no mundo imaginam que o ideal é que a Amazônia seja um santuário, mas não é o que nós queremos. Nós, como sociedade, precisamos rejeitar esse modelo. Propósito, já que você abriu a temática da sustentabilidade, eu diria que nunca mais a economia poderá ser pensada e planejada sem que a questão ambiental seja parte dessa equação. Já se falou muito, já se discutiu muito, mas o fato é que muito pouco de concreto foi feito, mas essa agenda definitivamente faz parte do dia a dia da sociedade civil organizada e dos governos. O tripé população, meio ambiente e desenvolvimento econômico está inserido nas políticas públicas levadas a cabo pelos governos da Amazônia, de modo geral? Uma crítica que eu faço, por exemplo, nós temos grandes projetos na Amazônia. Temos os projetos, por exemplo, das hidrelétricas, que é provavelmente o que mais andou. E a minha visão de por que ele andou é que essa eletricidade ela é necessária aos demais estados da federação, não necessariamente à Amazônia. As hidrelétricas aqui são construídas em grande parte para suprir São Paulo e demais estados. Os projetos, grandes projetos, que visam o desenvolvimento regional, esses não passam. Por quê? Porque a vontade local ela não se sobrepõe a essa visão ambientalista de santuário na Amazônia. Eu faço parte de uma série de organizações não governamentais, a Fundação Amazônia Sustentável, Museu da Amazônia, o IDESAN, Instituto de Conservação e Desenvolvimento Econômico do Amazonas, ligadas à conservação ambiental. Mas, nesse tripé, o que tem faltado mais é o desenvolvimento econômico. Nossa preocupação tem sido maior e de maior sucesso. Com a área social, tem havido avanços que vão desde transferência de renda, Bolsa Família, Bolsa Floresta e outras frentes, que tem melhorado as condições. Ainda falta muito, mas sim, isso tem melhorado. Na área ambiental, as taxas de desmatamento caíram dramaticamente. Mas, ao mesmo tempo, os indicadores, por exemplo, de produção do interior do Amazonas são praticamente nulos. A produção que o interior do Amazonas já teve no passado, já teve na década de 60, de castanha, de juta, de demais frentes, era uma economia pujante, a economia do interior do Amazonas. Hoje não é. Nós perdemos essa economia. Nós evoluímos. Em todas as outras frentes nós avançamos. E mesmo que tenhamos avançado pouco, avançamos. Nessa, nós andamos para trás. Denis, muito obrigado pela tua participação. Infelizmente, chegamos no final do nosso programa. Tenho certeza que você, telespectador, gostou muito da nossa conversa. Tivemos uma grande aula sobre os momentos econômicos pelos quais passam o Brasil, a Amazônia e o mundo. Eu queria deixar sempre as portas do nosso programa abertas para você. Nos acompanhe com as suas críticas e as suas sugestões na nossa página no Facebook, programa Pontos de Equilíbrio. Até a próxima semana. Conheça o Memorial Petrônio Augusto Pinheiro. Apoio Jornal do Comércio.